você fica feliz também em vir à casa do Senhor, a gente canta tanto essa música, né? Mas que realmente seja a nossa alegria, né? Você está feliz de estar aqui, que nós tenhamos essa alegria de criança, né? De estar na casa de Deus. Eu peço que os irmãos já abram suas Bíblias na primeira carta de João. Nós vamos ler capítulo 2, do versículo 21 até 29. Primeira de João, como o pastor Fava iria me orientar a falar certinho. Primeira de João, capítulo 2, dos versículos 21 até 29. Primeira de João, capítulo 2, os versículos 21 até 29, diz assim a palavra de Deus. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado pelo que o Senhor já falou conosco neste culto. Nós te pedimos, ó Pai, a orientação, a direção do Teu Espírito Santo, para aprendermos a Tua palavra, Deus, e para vivermos a Tua palavra, para vivê-la, ó Deus, com intensidade, como quem deseja ardentemente mais a presença de Deus nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria nessa noite de falar sobre duas situações que têm sido algo que cada vez mais faz parte da nossa vida, o artificial e o real. Nessa semana, eu vi um novo desenvolvimento aí da inteligência artificial. Não sei se aqui alguém tem, por exemplo, a Alexa. Alguém que tem a Alexa? Eu fui na casa do pastor Mário Fava, ele tinha Alexa. Ele falou que até ajudava ele a saber os horários do remédio. Muito legal, né? E a Alexa é um aparelho que foi criado pela Amazon. Lá em casa a gente pergunta para a Alexa se vai chover, ela fala a previsão. É como se você estivesse falando com uma pessoa, né? É um aparelho que você fala, Alexa, vai chover hoje? Aí responde com a voz, né? Que é tudo por inteligência artificial, é tudo criação de um banco de dados, e essa engenharia, né, essa inteligência artificial tem aumentado de uma forma impressionante. Tanto é que nessa semana eu também vi um novo desenvolvimento, um novo lançamento dentro dessa inteligência artificial, que é como se fosse um robô, que você pode conversar com ele. Chama ChatGPT, se eu não me engano. Você conversa, como se fosse com alguém. Ele cria respostas de acordo com uma base de dados. Então, olha que impressionante, você pode perguntar qualquer coisa. Pode perguntar quais são os três comidas típicas de uma cidade do interior da Bahia. Ele vai responder.
com base em tudo que, diferentemente, mais do que o Google. Ele vai responder como se fosse uma pessoa. Se você falar, responde para mim em 30 palavras qual é a comida típica de tal lugar. Ele vai responder em 30 palavras qual é a comida típica de tal lugar. Além disso, eu vi também uma notícia de que criaram com a inteligência artificial um perfil na rede social de uma pessoa que não existe. Vejam como a gente está, às vezes a gente não percebe, mas como está avançando. A inteligência artificial já consegue criar imagens muito reais de pessoas que nunca existiram. E recentemente criaram um perfil numa rede social totalmente 100% inteligência artificial. De uma mulher que você olha e fala, não, isso é uma foto real, mas ela não existe. E os posts, tudo aquilo que ela posta, também não existe. É inteligência artificial. Então nós estamos vivendo num tempo em que a inteligência artificial tem alcançado níveis tão grandes que daqui a pouco a gente vai ter um desafio de tentar compreender o que é real e o que não é. Vai chegar para a gente um texto, a gente vai tentar decifrar, isso veio de pessoa de verdade ou pessoa de mentira. Isso veio de um robô, isso veio de uma inteligência artificial ou veio de alguém mesmo, de carne e osso. Vai chegar esse tempo e está chegando bem perto, onde você pode conhecer alguém pela internet e pode, de repente, pensar que essa pessoa nem existe. Que essa pessoa não existe. Agora, por que eu estou falando a respeito disso? Porque, olha o que João está falando nesta carta, justamente sobre aqueles que conheceram a verdade, serem aqueles que não podem ser enganados. Né? Eu já faço essa pergunta, você tem essa capacidade de discernir o que é real e o que não é? Eu até vi dentro disso um pastor fazendo perguntas para essa inteligência artificial. É tão, assim, aterrorizante, né? Porque ele pediu uma pregação e o robô deu uma pregação para ele. Ele pediu um aconselhamento. O robô deu um aconselhamento. Se falar, então, eu estou com crise no casamento, me aconselhe. O robô vai aconselhar. Então, nós estamos entrando em uma geração, pós-pandemia, de um avanço enorme de tecnologia, onde coisas estão se aproximando de nós, e estão trazendo para nós uma vida artificial no nosso meio. Só que o que eu quero trazer é como nós, como crentes, vamos reagir a isso. Como eu, como pastor, posso falar com essa geração que daqui a pouco vai estar procurando robô para falar o que quer ouvir. Ou, pior, será que a gente não é parecido, de alguma forma, tão parecido com robôs, que eles vão se assemelhar a nós? Porque se o robô aconselha lá, a gente aconselha também. Se o robô cria perfil, a gente cria também. Se o robô sabe falar da palavra, a gente sabe falar também. Mas o robô nunca vai ter o discernimento do Espírito Santo. O robô nunca vai ter este evangelho que é interior, são rios que fluem da água viva, que mudam o nosso ser de dentro para fora. Nunca uma vida artificial vai chegar a realmente expressar o que é viver com Cristo, o que é viver no Evangelho. E dentro disso, nós viveremos então um desafio artificial e real. Mas o grande ponto é que a igreja precisa viver o real dentro dessa geração. E é sobre isso que nós vamos falar. A primeira questão que eu queria trazer dentro disso é que o artificial não prospera. O artificial não prospera. E como nós lemos aqui na primeira carta a João, nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. Nós podemos ter um fogo artificial, mas esse fogo não vai queimar, esse fogo não vai se alastrar, a Bíblia representa o fogo, como o Espírito Santo como fogo. Nós podemos ter um alimento artificial, como nós temos o pão lá que a gente usa para representar o partir do pão. Parece de verdade, mas não é, não alimenta.
Agora também, da mesma forma, a vida com Cristo artificial não alimenta. A vida com Cristo, a vida do Evangelho como robô, não alimenta. Por quê? Porque uma vida com Cristo procede da verdade. E da verdade em nós, que faz com que nós queiramos enxergar aquilo que é verdade. Queiramos viver aquilo que é verdade. Portanto, onde há mentira, onde há vida artificial com Deus, não há Deus. O artificial não prospera. O artificial não prospera. 1 João, lá no versículo 4 do capítulo 2 que nós lemos, diz que aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. E a mentira, se nós formos ver o significado de mentira, é justamente fingir, dizer falsamente. A mentira é criar uma vida artificial. Não praticar o Evangelho, não praticar a palavra, é viver uma vida artificial. Agora, vejam, voltando para essa situação e essa geração que a gente está, se nós formos a uma geração rasa, sem Bíblia, sem o alimento, somente no alimento artificial, sempre vendo um vídeo ali, mas nunca lendo a palavra, sempre acompanhando um culto ali ou outro, mas nunca abrindo a palavra na minha casa, nunca buscando por mim mesmo um direcionamento de Deus, essa vai ser uma vida artificial. Estes vão ser os que vão procurar o aconselhamento do robô. E o robozinho vai falar lá, não, você tem que divorciar, as pessoas vão divorciar. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil do que você abrir a sua Bíblia na semana, é mais fácil você pegar lá e pegar um robô para falar o que você quer ouvir. É muito mais fácil você conhecer uma pessoa lá que não existe, do que uma pessoa real que você vai ter que enfrentar junto com ela os medos dela, você vai ter que enfrentar uma luta para que ela também conheça o Senhor. É muito mais fácil do que discipular alguém, você conhecer pessoas e viver uma vida artificial. Porque o artificial não dá trabalho, porque o artificial só se preocupa com a aparência. Se eu criar algo aqui artificial, se eu criar um alimento artificial, eu vou me preocupar que vocês vejam e seja real. Mas eu não vou me preocupar que aquele alimento realmente abasteça o seu corpo. Da mesma forma, aquele que é superficial, aquele que é artificial, ele vai da mesma forma viver e essa vida rasa vai sendo levada, sem profundidade, sem vida com Cristo. É como, eu posso pegar aqui a água do mar, encher aqui esse lugar de água do mar e falar, venham beber, olha quanta água tem aqui. A água do mar não pode ser tomada, não é potável. Nós temos que sair desse mundo de aparência, do mundo daquilo que a gente vê na imagem, daquilo que a gente vê na estética, para começar a viver este Evangelho que quebra a necessidade de aparência e que tem a ver com Deus interessado com o coração íntegro dos seus filhos. O coração que está atento a Ele. Nós falávamos de Davi, que impressionante é Davi ser um homem segundo o coração de Deus, com tudo aquilo que ele fez. Mas ele demonstrava diante de Deus um coração íntegro, um coração correto, um coração verdadeiro. Talvez Davi, se fosse um membro da nossa igreja, se fosse alguém aqui no nosso meio, ia ter tanta gente falando, não, esse Davi não pode ser presbítero, esse Davi não pode ser pastor, esse Davi tem que ser expulso isso eu falo, qualquer igreja, não estou falando aqui, mas qualquer ambiente onde as pessoas não entendem, não compreendem o Evangelho, mas estão vivendo excessivamente uma religiosidade vazia, as pessoas poderiam falar, não, Davi sai daqui dessa igreja porque Davi fez isso, fez aquilo, enquanto Deus estava vendo ali um coração arrependido, um coração contrito, um homem segundo o coração de Deus. Imaginem, diante da situação de Davi, da vida de Davi, Deus chegar e falar, esse é um homem segundo o meu coração. Porque Deus está vendo o coração, Deus está olhando para o seu coração. Então não adianta nós comermos aquilo e buscarmos aquilo que é artificial e nem vivermos como um robô, porque Deus sonda os corações. E uma vida mentirosa é uma vida sem Cristo. Uma vida mentirosa é uma vida sem Cristo.
Fogo artificial não se alastra. Alimento artificial não alimenta. E nós estamos aqui para buscar esse Senhor que é vivo, que é real e que transforma o interior. A palavra artificial mesmo tem a ver com arte, como fazer arte. Interessante muito forte que Apocalipse, no capítulo 3, fala sobre cartas a algumas igrejas. E dentre as igrejas, nós temos uma que recebe o seguinte nas cartas: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Olha, a inteligência artificial está chegando perto de muito crente. A inteligência artificial talvez até passe muito crente. Por quê? Muitos de nós podemos ser estes aqui, essa carta pode ser direcionada nessa noite. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que forte é isso. Artificial é fazer arte, é fazer aparência, é ter fama que eu estou vivo, mas eu estou morto. É ter fama que eu sou do Senhor, mas não sou. É ter fama que tem prática da justiça, mas não tem prática da justiça. Conhece um evangelho, mas na verdade passa a esquina, já está vivendo outra coisa. Este é o robô, este é o portador da mentira, achando que é portador da verdade. E vejam como João fala aqui sobre o anticristo, que o anticristo é realmente negar a Cristo e negar tudo que vem de Cristo. E se nós estamos falando até numa perspectiva da volta do Senhor Jesus, o anticristo virá realmente como um espírito para enganar. E os falsos profetas são ali uma consequência da ação do anticristo para te levar para distante de Deus, para te levar para um pensamento totalmente contrário e uma ação totalmente contrária à ação de Deus. Mas aqueles que conhecem a verdade não serão facilmente enganados, que é o que João está falando também. Se você conhece a verdade, você não vai ser enganado. Eu não sei aqui se todos os irmãos já leram, mas lá em Atos, há um momento também muito forte, muito profundo, quando a igreja vivia aquele pleno avivamento, pleno despertar do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando Ananias e Safira caem mortos diante de Pedro, do apóstolo Pedro? Porque diante de toda aquela divisão de bens que eles tinham compartilhar, eles venderam ali o que eles tinham, mas não enganaram, eles não falaram realmente a situação, que eles reteram uma parte do valor. Então, Ananias e Safira não acabaram morrendo por causa do ato em si, que reteram dinheiro, mas pela mentira. A mentira, diante de um crescimento enorme do povo de Deus, diante do Espírito Santo transformando tanto uma geração ali que começava a igreja, o nascer da igreja depois de Jesus. A gente fala, nossa, o Antigo Testamento, a gente vê algumas pessoas, Deus fazendo algumas coisas que depois não tem no Novo Testamento. Não, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo alguém que não pode ser levado por nós como qualquer um. E veja a responsabilidade que ali eles tinham, e eles decidiram mentir. E o que aconteceu? Porque Deus fez com que aquilo fosse um sinal para que os outros tivessem temor. E para que o temor crescesse diante daquela igreja que estava nascendo. Mas o que aconteceu com eles foi pela mentira, pelo enganador, pela aparência que eles quiseram passar ali, falando que venderam e deram tudo. Mas não, eles reteram uma parte, mentiram para a igreja de Deus, alimentaram uma mentira e sofreram a consequência dela. Portanto, nós precisamos pensar a sério, levar a sério, pensar nisso seriamente. A mentira não faz mais parte da minha vida. A começar da mentira que é eu achar que estou alimentado quando não estou, achar que eu estou cheio de Deus quando eu não estou.
Achar que eu estou forte, quando na verdade eu estou fraco. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em um mundo artificial é preciso discernir o que é verdadeiro. Vejam que João fala a respeito de uma unção que os fará discernir a respeito do que é verdadeiro e do que é falso. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de alguém que os ensine. Vejam que João está falando a respeito de uma unção que os faz discernir o que é verdadeiro, o que é falso. 1 João fala, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Basta você entrar na internet e ver os milhões de vídeos, basta você ligar a televisão, basta você conversar com as pessoas são ensinadas pelos falsos profetas e vão espalhando ensinos dos falsos profetas. E novamente eu falo, se você não for alguém que se alimenta da sua palavra, você vai ser enganado. Você vai ser enganado e você vai ser, como João fala lá no final, como aqueles que serão envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus, ele está falando. Envergonhados no sentido de que não vão poder viver ali a confiança de no final estar com Cristo. Vejam como é sério, quando nós alimentamos a mentira, nós nos afastamos de Cristo, e nos afastamos de uma vida que será eterna com o Senhor. A gente acha que a gente é para sempre, muitas vezes. Mas precisamos cortar aquilo que nos impede de viver com Cristo, porque esse será o nosso destino. Se você crê no Senhor Jesus, você crê na morada eterna. Se você crê no Senhor Jesus, você crê que Ele voltará a qualquer momento. Se você crê no Senhor Jesus, você sabe que a vida precisa ser levada intensamente, que todas as coisas materiais não devem ter para nós o valor maior do que aquilo que Deus está fazendo nos corações. Por isso nós precisamos entender o Evangelho da verdade, o Espírito da verdade, ouvir a voz da verdade, que é a voz do Espírito Santo, para sair desse mundo artificial. 1 João também, capítulo 4, versículo 6 diz, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Espírito da verdade, o espírito do erro. Novamente, artificial e o real. O espírito da verdade, o espírito do erro. Nós temos recursos para reconhecer aquilo que vem dele e aquilo que não vem. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nós somos de Deus, João está falando. E você precisa ser alguém que vem aqui e que busque reconhecer o Espírito da verdade falando aos corações. E se tudo é blá blá blá, quando falamos do Evangelho, se tudo é blá blá blá, quando abrimos a Bíblia, tenha o temor de falar ao Senhor, eu quero esse Espírito que me dá discernimento, eu quero esse Espírito que me dá uma vontade de me alimentar da Tua Palavra, uma vontade de querer mais. Querer mais. E falando sobre volta de Jesus, a geração dos últimos dias será uma geração onde o amor vai se esfriar, onde as pessoas vão querer o fácil. É por isso que há tantos anos e tantos anos, reuniões de oração são difíceis de serem lotadas. É por isso que há tanto tempo EBDs lutam para continuar sobrevivendo, Escola Bíblica Dominical luta para continuar sobrevivendo. Mas se a gente tiver um grande nome aqui, se a gente tiver uma atração internacional, todo mundo arruma tempo domingo de manhã. Se a gente tiver uma grande atração, se a gente tiver um grande nome da atualidade, vai ter gente aqui todo dia da semana. Mas, se a gente tiver uma pessoa aqui esperando para orar, não, é melhor eu adiantar aquela coisa que eu tenho do trabalho, é melhor eu
terminar de arrumar minhas coisas. É melhor eu fazer tal coisa. Mas domingo eu estou lá. Isso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí domingo está aqui. Aí passa toda a semana e a gente vai levando. E a gente vai se alimentando do artificial. E a gente vai deixando de reconhecer o que é espírito da verdade, o que é espírito da mentira. De repente a gente está numa situação, num trabalho, vem alguém que tem uma fé diferente, mas que parece algo bom, algo cristão, vem um espírita, que muitas vezes eu falo que eu trabalhava com espírita, tinha muita coisa que ele falava lá que eu falava, nossa, isso é evangelho, é verdade. Mas de repente dava uma escorregada que eu falava, eita, ele não crê da forma que a Bíblia fala. Mas se nós, eu não estou falando que eu sou alguém diferente, eu preciso também me alimentar, porque nós precisamos ter esse discernimento na sociedade. Senão você vai ser levado, enganado, e vai chegar um dia que não vai ter tempo de voltar atrás. Não vamos ter tempo mais para voltar atrás. Pensa, a gente está comemorando 100 anos aqui, que maravilha. Não vai ter uma outra comemoração como essa. Outras gerações vão passando. A gente não vai comemorar de novo o centenário. É difícil para nós encararmos a brevidade da vida. Isso é uma das grandes questões da vida, encarar a brevidade. Mas encare a brevidade da vida dizendo, eu vou viver a verdade. Eu não vou viver a mentira. Eu não vou ser um esposo de mentira. Eu não vou ser um servo de mentira. Eu não vou ser um pai de mentira. Que na foto está tudo maravilha. Que domingo está tudo legal, estamos almoçando juntos, vamos para o McDonald's, felizes da vida. Mas segunda a sexta-feira, o filho não tem um pai. O filho só vê o pai trabalhando. O filho só vê o pai ou a mãe distante, pensando em outras coisas. O filho só vê os pais no celular. Nós precisamos encarar a vida de verdade, a vida real. Porque é esta vida que Cristo quer tocar. É essa vida que Deus quer trabalhar. É essa vida, é ali no chão da vida que Deus quer te usar, que Deus quer te transformar. Sendo um pai como você deve ser segundo o coração de Deus. Sendo esposo ou esposa como segundo o coração de Deus. Sendo um filho conforme o coração de Deus. Queremos às vezes transformação dos nossos pais, mas como está o seu exemplo? Se seu pai ou sua mãe até não forem cristãos, mas verem sempre em você uma vida artificial, como você vai apresentar a verdade? Só se apresenta a verdade quem vive a verdade. Só apresenta a verdade quem vive a verdade. Porque a verdade procede de pessoas que vivem com Deus. Porque a verdade procede do Espírito Santo, não é de nós. E se nós somos detentores, somos a habitação do Espírito Santo, não somos detentores, somos a habitação do Espírito Santo, nós podemos passar adiante a mensagem da verdade. Conhecer a verdade e caminhar na verdade. 1 João, e eu estou usando muito a carta de João, vale a pena depois fazer a leitura dela inteira, porque traz muito essa questão de trazer uma mensagem para aqueles que estão vivendo uma realidade de falsos profetas. Diz também lá em capítulo 2, versículo 6, quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você permanece em Jesus? Primeiro, você conhece Jesus? E segundo, você anda como Jesus? E eu não estou omitindo o fato de que nós somos pecadores, que isso vai ser difícil, que isso vai ser uma luta para nós, que nós vamos cair muitas vezes, que nós vamos nos entristecer com o nosso pecado muitas vezes. Mas isso precisa ser um alvo que nada pode tirar de nós. Ser como Cristo, ter a mente de Cristo. Isso robô nenhum, vida artificial nenhuma vai te falar. O que fala é a palavra da verdade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida artificial, a vida do robô lá não vai te falar para você negar a si mesmo. Vai te alimentar. Como a Alexa, que a gente usa lá para ela responder o que a gente quer. Se eu falar, Alexa, fala que me ama, ela vai falar, eu te amo.
É assim que a inteligência artificial vai agir. Mas nós, os de verdade, os que cremos em Cristo, vamos viver a vida real e vamos ser tocados por aquilo que é real, o nosso Senhor Deus, nosso Salvador. E para finalizar, irmãos, tem um outro texto, também de Apocalipse, a respeito de uma carta, que diz assim, lá no capítulo 3. Você diz, isso é uma carta de Apocalipse às igrejas, que representam as igrejas dos últimos dias. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe quem é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, o que devemos orar, devemos clamar como igrejas dos últimos dias, é que tenhamos o colírio para que possamos ver. Para que tenhamos as vestes brancas, santidade, para enxergar a verdade e viver sobre a verdade. A voz da verdade, seja a voz que você segue. A voz é a direção do Espírito Santo. Que você, dentre de todas as vozes que pode ouvir, e nesse contexto onde você pode nem saber de onde vem, se vem de pessoa ou não, que você escolha a voz da verdade, a voz do Espírito Santo. Que você tenha tempo com Deus, que você tenha tempo com o Senhor, até o dia que o Senhor realmente ou nos levar, ou o Senhor retornar. E aí, sim, nosso tempo será todo dele. 100% do tempo. Talvez tenhamos sim alguma ocupação no céu. Talvez tenhamos sim, eu costumo falar que, né, não que está escrito na Bíblia, mas quando eu vejo um jardim bonito, eu penso, nossa, acho que no céu a gente vai ficar assim, cuidando de um jardim, sabe, aquela paisagem linda. Jesus, né, a presença de Deus mais próximo como nunca esteve, e a gente lá com uma ocupação, algo em que a gente mal consegue imaginar, como a palavra de Deus diz. Mas é para este momento que nós estamos sendo preparados. É para este momento que nós estamos sendo direcionados. É para a glória com o Senhor. E os que são de verdade levam a sério o céu. Os que são de verdade creem no céu, acabam confiando no céu. E também sabem que existe o inferno. Os que são da verdade são os que estão almejando. Como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Talvez ser de verdade faz com que a gente, sim, queira pagar nossas contas, queiramos nós ter algo legal nessa vida, ter uma boa profissão, dar boas condições para a nossa família. Mas talvez aqueles que são de verdade são os que mais olham para os corações, são os que mais olham para as vidas. E é por isso que é bom ser igreja, porque aqui eu não estou olhando para o olerite de ninguém, eu não estou olhando como você chegou até aqui, se foi num carro do ano, não foi. E nem muito menos, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para se o seu coração é dele ou não. Se você é íntegro ou se você não é. Se você é artificial ou se você é real. Que assim eu deixo duas aplicações. Em um mundo artificial, seja verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Seja verdadeiro, fale aquilo que está no seu coração. Não tenhamos medo de expor as nossas fraquezas. Em um mundo que não é real, seja verdadeiro com você mesmo. Se tem algo que você sabe que está colocando embaixo do tapete, seja verdadeiro. Fale, eu vou lutar contra isso. Eu vou viver diferente. E se tem algo contra alguém, às vezes alguém tão próximo, ou mesmo esposo, esposa, ou alguém que está na família, seja real. Fale aquilo que está no seu coração, aquilo que está afligindo o seu coração. E por último, cultive uma vida real. Tenha tempos de qualidade, como os pedagogos e tudo mais gostam de falar com seus filhos. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Mesmo quem não tem pessoas da família que estão aqui na igreja, que são cristãos,
Tenha tempo de qualidade. Tenha tempo de qualidade, não aquele tempo também que sempre vai ser, você vai na igreja, você vai na igreja, você vai na igreja. Não, tenha tempo de qualidade, mostre o amor na sua vida. Fala assim, eu posso fazer uma oração neste momento? Eu posso orar por nós? Seja manso, seja suave ao mesmo tempo. Leve com seriedade o Evangelho. Seja como Cristo, seja equilibrado. Seja assim intenso no amor de Deus, mas seja equilibrado e ame as pessoas e não as coisas. Saiba viver nesse tempo usando toda a ferramenta que a modernidade vai nos trazer. Tem muita coisa boa que está vindo também dessa inteligência artificial. Tem medicina avançando, tudo avança tecnologicamente. E a gente sabe que muita coisa é bênção. Mas saibamos nós discernir aquilo que não é de verdade, aquilo não é. Aquilo que a gente precisa colocar o nosso suor. E aquilo que a gente não deve ser algo que a gente coloque a nossa vida. Coloque a sua vida naquilo que vale a pena. Ainda dá tempo, ainda tem como você fazer isso. Se você respira, se você está vivo, você ainda pode entregar a sua vida completamente para Cristo. Que assim seja em nós, que seja verdadeiro. Que assim cultivemos uma vida, que não seja a vida nas telas, mas que seja a vida sobre um chão real, o chão daqueles que são pecadores, muitas vezes doentes que precisam desse sarar do médico dos médicos que cura o corpo e cura a alma. Que assim, este Evangelho de Cristo, tenhamos as vestes brancas e os colírios, o colírio para sair daqui, enxergando a verdade e querendo nada mais que a verdade. E o Senhor é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida artificial não vai ter caminho. A vida artificial vai oferecer caminhos muito bonitos, muito maravilhosos, mas só Jesus oferece o caminho de vida, o caminho da verdade. E que assim sigamos. Amém.